pessoal, dando sequência à série Empicói Decodificado, eu havia dito que teria mais algumas coisas para acrescentar a respeito do modelo da Terra plana, para que não houvessem aí dúvidas quando a série estiver mais adiantada em outros assuntos. Então eu vou usar uma parte desse episódio aqui para falar um pouco mais sobre esse modelo, tá? A começar aí pela questão dos campos magnéticos, né? De toda essa história das experiências do David Lapointe, que na verdade a ideia toda não surgiu a partir dos experimentos dele, tá? Isso é uma coisa interessante de frisar, porque precisa-se ter um entendimento que toda essa ideia do modelo era algo que já existia anteriormente, né, em outras épocas da história da ciência moderna, e eu vou estar falando um pouquinho sobre isso. Bom, para começar, vocês precisam saber que o David Lapointe não foi o pioneiro desses experimentos que ele fez em laboratório. Na verdade, antes dele, outro físico americano, Anthony Perret, esse que está aparecendo aí, elaborou também alguns experimentos em laboratório com o uso de plasma, e esse cara ele era especialista em plasma. Era não, ainda é porque ele ainda está vivo, tá? Bom, aí nessa descrição da Wikipedia, vocês estão vendo aí a palavra petroglifo, né, ou petróglifo, né? Para quem não sabe, o petroglifo, eles são esses pictogramas, né, encontrados em diversas cavernas ao redor do mundo, né? Na verdade, nem estavam em cavernas, estava do lado externo das cavernas, tá? Em paredões de rocha, e foram gravados aí na rocha durante a visualização de um evento plasmático nos céus. Essa forma ela é reconhecida como Squarterman, né? Provavelmente vocês já devem ter ouvido falar isso muito, né? E ela se parece sim com um homenzinho, né? Mas na verdade essa figura do Squarterman chamou a atenção de Anthony Perret porque era justamente a imagem que ele visualizou em uma das experiências dele em laboratório no ano de 2003, né? Então, uma vez que essa imagem refletia muito aquela visualização do formato do plasma numa descarga feita em laboratório, ele procurou saber de onde que era aquela imagem. E foi então que ele descobriu que na verdade se tratava de uma foto de um pictograma gravado em uma das rochas do Vale Monumental, né, de Kayenta, no Canadá, bem próximo da fronteira dos Estados Unidos. Lá é um sítio arqueológico, né, e foram descobertas essas imagens registradas na rocha, né, e isso chamou a atenção do Anthony Perret. Então ele resolveu viajar até o local para conversar com um grupo de paleontólogos e arqueólogos que haviam registrado aquela imagem tão semelhante ao dos experimentos dele de plasma. E lá ele constatou que havia não só aquela, mas muitas outras imagens gravadas nas rochas. E dentre os vários pictogramas que ele viu, teve uma outra, que é essa imagem aí, que chamou muito mais a atenção do Anthony Perret, que era exatamente a imagem de um determinado experimento que ele fez no laboratório, que mostrava exatamente esse tipo de configuração da descarga do plasma, né? Ele fotografou essa imagem, levou para o seu laboratório e confirmou que realmente se tratava de uma imagem extremamente semelhante com essa que ele documentou durante o experimento de descarga de plasma que ele havia feito, né? Então é formado um toroide bipartido na parte mais baixa da explosão de carga magnética, vinda com um plasma que forma esses alelos aí, né, nas laterais, como se fosse uma coluna central, né, formando essas ramificações, né? Então era exatamente, né? Na parte de cima tem o terminal, que era onde tinha o anodo e o catodo, onde era introduzida a carga de energia elétrica para a geração do plasma e da coluna que se estende até a parte inferior da imagem. Bem, o Anthony Perret, ele é um físico muito conceituado, né? Aí na tela vocês estão vendo um resumo aí da carreira dele. Vocês podem de repente dar um pause aí para ler, ou então você pode procurar pelo nome dele na Wikipedia, que você vai ver toda a relação aí dos grandes feitos desse físico. Você também encontra esse texto falando sobre a ligação deles com os petógrafos, né? E isso daí, na verdade, acabou provocando um abalo, né, na carreira dele, porque ele largou o laboratório, né, que era onde ele fazia todos os experimentos, e começou a viajar pelo mundo, né? Depois de ter ido até o Canadá, ele acabou indo também para outros países para poder
registrar, entender onde foram gravadas essas imagens, esses pictogramas, né, nas rochas, e fazer um registro também, né, para a própria pesquisa dele, que acabou depois culminando de um livro, né, que ele lançou nos Estados Unidos e que sinceramente não teve uma boa recepção por parte dos acadêmicos, né, porque ele começou a tratar de assuntos que fugiam um pouco ao que a ciência moderna entende, de que tudo que acontece, tudo que nós temos hoje na Terra, né, é resultado de um passado, né? Então é praticamente quase algo que não se alterou tanto, né? É entendido que houve movimentações das placas tectônicas, mas isso era há milhões e milhões de anos, né? E o resultado atual do que a gente tem é em função de eventos há milhões e milhões de anos. E essas pictografias registradas nas rochas não condizem com essa ideia da ciência moderna, porque na verdade elas tinham um registro com a datação inferior a isso, né? Então, provando aí que a Terra sofreu sim um determinado evento plasmático de grande intensidade num período mais recente dentro da história do que a ciência moderna calcula, né? Isso acabou, é claro, né, deixando aí o físico, o Anthony Perotti, numa situação delicada frente aos seus amigos, aos seus colegas acadêmicos, né? E a gente sabe o que acontece quando alguém pisa um pouco fora da linha, né? Os controladores logo tratam de fazer alguma coisa para que a pessoa se endireite ou então ela é cancelada automaticamente. Infelizmente é isso que aconteceu com o Anthony Perotti, justamente quando ele publicou um documento, uma carta aberta, né, a vários cientistas no mundo inteiro, convidando eles a entenderem que havia um evento dramático que ocorria de épocas em épocas, até porque esses registros nas rochas de vários locais no mundo não se centravam única e exclusivamente numa determinada época. Eles foram feitos em épocas diferentes, por povos diferentes, que não tinham ligações com outros povos, né? Era praticamente impossível, até porque eram localidades totalmente longes, né? Díspares da região onde foi feito, e isso acabou causando um certo incômodo. E logo depois desse documento, dessa carta aberta, toda a sociedade acadêmica, não só dos Estados Unidos, mas como do mundo inteiro, acabou meio que cancelando o nome de Anthony Perotti dentro da história. Como é um evento muito recente, né, esse cancelamento, então aí você ainda pode encontrar muitos registros na internet tratando sobre esse físico, né, inclusive sobre seus trabalhos relacionados à classificação aí desses petrógrafos, né? Mas a coisa praticamente cessa por aí. Bem, aí na tela vocês estão vendo um texto que é uma crítica contundente ao trabalho de Anthony Perotti, feita por ninguém mais que Neil Desgraça Tyson, né? Ou Neil deGrasse Tyson. Todo mundo sabe que ele é um adorador aí do buraco negro, né? E então ele não poderia deixar passar em branco uma crítica que é costumaz dele, né? As pessoas que alegam alguma coisa contra a teoria do Big Bang, contra o buraco negro, enfim, né? Como o Anthony Perotti está muito associado com a teoria do universo elétrico, né? E que na verdade o próprio Anthony já disse que não é bem assim, é mais um universo plasmático, né? E então a gente sabe que quando chega um ponto de um cara como o Neil deGrasse fazer uma crítica aberta a um colega, né, de profissão, de certa forma, né, porque ele não considera também, ele fala que ele é astrofísico e que o Anthony Perotti é apenas um físico, né? Então ele, quando chega nesse ponto, a gente sabe que realmente a pessoa está totalmente cancelada. Ainda mais quando um cientista começa a mexer com coisas místicas, né? Não é bem o caso do Anthony Perotti, mas de certa forma tem uma ligação aí com esse deus babilônico, né? Essa divindade aí, Marduk, que era praticamente uma divindade de quase tudo na Babilônia na época do imperador Hammurabi. E numa das viagens do Anthony Perotti, ele acabou encontrando um fragmento do antigo templo dessa divindade, onde havia não um petógrafo, né, mas sim um desenho, né, também registrado numa rocha, na parede, num fragmento da parede desse templo, onde
havia lá uma encenação de uma luta dessa divindade aí com outra divindade, né? Marduk está representado com Júpiter e está relacionado também com o Sol, tá? Eu não vou me estender muito nesse assunto, mas basicamente o Marduk carrega um cetro, né? Que tem esse formato que vocês estão vendo aí nessa figura. E esse cetro, coincidentemente, o formato dele está muito ligado com essa outra imagem que vocês estão vendo agora, que é a representação aí da visualização de uma imagem de uma descarga elétrica de outro experimento que o Anthony Perret fez nos seus laboratórios, tá? Então, isso acabou fazendo uma certa ligação aí do Anthony Perret com coisas místicas, né? E a gente sabe que a ciência detesta quando isso acontece. Eles têm lá as suas divindades, pode adorar as suas divindades da forma que eles fazem, né? Dando os nomes às estrelas errantes aí, né? Com divindades greco-romanas, né? Eles podem, enfim, ter diversos tipos de cultos dentro da ciência moderna, mas quando um cientista começa a mexer nessas coisas, né? Aí então a coisa fica mais complicada e a pessoa acaba sendo realmente excluída. Bom, mas antes do Anthony Perret, nós tivemos também outro físico, agora um físico sueco, esse aí que vocês estão vendo, o nome dele é um pouco complicado, mas eu vou deixar um pouco na tela aí para vocês pesquisarem, tá? Não vou falar muito dele para não ficar muito extenso esse vídeo, essa parte do vídeo pelo menos, mas ele também era um físico de partículas e de plasma, e muito bem conceituado, ganhador de prêmio Nobel, e que ele, antes do Anthony Perot, também fez muitos experimentos em laboratório com plasma, até na década de 70, e comprovou praticamente a mesma coisa que o Anthony Perret e o David Lapointe falam sobre a questão de como o plasma pode agir no universo, né, ou praticamente aqui na Terra também, né, e essa pessoa aí acabou também sendo excluído quase no final da carreira dele, depois de ter recebido muitas premiações, de ter muito reconhecimento dentro do meio acadêmico, mas quando começou a falar dessas coisas, e então aí ele acabou também sendo esquecido dentro da física. Bom, vamos então voltar ao tema aí das experiências do David Lapointe, que tem relação com a questão que nós estamos falando sobre o modelo da Terra plana. Essa imagem que vocês estão vendo aí é um toroide, né? Toroide é o formato do campo magnético quando ele está relacionado com o plasma, tá? Então essa formação é uma formação diferenciada daquela formação que nós temos quando você coloca uma barra de ímã, né, com polo negativo e positivo, né? Eu já havia discutido isso em outro episódio aqui da série. Então nessa imagem aí vocês estão vendo o toroide e a parte central dele, né, é por onde está o plasma, tá? Então toda essa formação que tem, né, dessas curvas, né, que dá, é o formato que o campo magnético faz, né, em torno do eixo central de plasma, tá? Bem, então se a gente aproximar esse eixo, vocês vão ver algo parecido com essa imagem que está aí. Vocês estão vendo que tem linhas, né, paralelas, que elas dão uma torção, certo? Faz um movimento meio de hélice, né, meio na diagonal, torcendo. Isso seria a imagem, se fosse possível de ver, né, claro, a imagem que o campo magnético faz. E se o plasma estiver bem passando no centro desse eixo aí, né, o plasma também vai fazer esse movimento de torção, tá? Isso é importante porque daqui a pouco vocês vão entender por que eu estou falando isso. Bom, vamos voltar então àquelas imagens de laboratório, né, da experiência do David Lapointe, e vocês estão vendo aqui como que é formado então o formato, né, do plasma dentro do campo magnético das duas cuias, né, gerados pelas duas cuias. Então nós temos no centro, entre uma cuia e outra, a primeira cuia está com a boca para cima e a outra está com a boca para baixo, eu já havia falado sobre isso, e no centro é formado então o plasma. E você vê que o plasma ele se estende, né, entre
as duas cunhas, né, porque elas têm um furo embaixo delas, ele passa por dentro da cuia de cima, né, e reflete em cima, já no formato mais condensado, né, da mesma forma ele faz embaixo na outra cuia. Obviamente que a gente não consegue visualizar o campo magnético em torno disso, mas nessa ilustração aqui do David Lapointe, nós podemos observar o formato que o campo magnético faz em torno desse experimento dele, tá? Então essas linhas num tom meio rosa seria então as ondas magnéticas, né? O formato que ela faz. E aí você vê os desenhos das duas cunhas, né, a vermelha e a azul, né, ambas uma invertida para a outra. E no centro, nessa bola meio dourada aí, né, seria o campo de ação do plasma. Então, na verdade, o plasma ele fica contido ali no centro, né, mas ele tem uma amplitude dele, tá? Então ele vai para dentro das cuias também, tanto a de cima quanto a de baixo, né? Nessa esfera dourada aí dá para você ver qual que é o campo de amplitude do plasma centralizado naquele pontinho verde bem ao centro, né? De onde é o foco do plasma, onde ele é gerado, tá? Então ele tanto expande para a cuia de cima quanto para a cuia de baixo, mas ele deixa um campo de atuação dele que gera uma circunferência, né? Que envolve tanto a cuia de cima quanto a cuia de baixo. Agora, se nós ampliarmos um pouco mais uma seção dessa ilustração, né, para poder visualizar melhor, vocês estão vendo aí que aquela esfera, né, que envolve o campo de atuação do plasma, como que ela adentra a cunha de cima. Então, basicamente, esse pedaço é onde nos interessa, porque é aí que a gente encaixa o modelo da Terra plana, né? Vocês se lembram aí da questão do flip ring e do choke ring, né? Aquele traço amarelo ali seria onde é o flip ring e onde a Terra, no modelo plano, né, fica ali parada, né, naquele ponto. E tem aquela cunha, né, que vocês se lembram também do episódio anterior que eu havia comentado, que a cunha não, desculpe, aquele domo, né, que esse domo é o domo de contenção, que ele é formado no fundo da cunha, né? E ele se associa especificamente com um domo de gelo que reveste aí toda a porção da Terra plana, tá? Então vocês estão vendo aí, né, esse disco, né, da atuação do plasma, né, que ele permeia a parte da tigela e passa por cima, né, inclusive do domo, né? Só que o que acontece quando esse campo de atuação está entrando dentro do domo? Porque, na verdade, a gente não visualiza o plasma saindo do chão, né? Porque a gente sabe que o plasma vem de baixo, mas, na verdade, a gente não consegue visualizar, senão a gente estaria aí no nosso ambiente aqui na Terra, visualizando um feixe enorme de plasma saindo do centro da Terra, mais ou menos onde é o Polo Norte, tá? Mas isso não acontece, eu vou explicar por quê. Ok, eu parei nesse frame e dei uma ampliada, tá? Para vocês poderem observarem uma coisa. Vocês estão vendo aí uma visão vista de cima, né, da cuia de cima, e por onde o feixe de plasma está passando pelo centro dela, né? Então, vocês estão vendo aí esse feixe meio rosado aí, né? Isso seria o plasma direcionado por dentro da cuia, e vocês veem que entre ele e o fundo da cuia tem um intervalo, né? Tem uma parte mais escura ali, como se o feixe tivesse sido interrompido, e ele realmente foi. Agora tem outro detalhe aqui nessa outra imagem, que é outra foto feita de cima da cunha, né? Onde vocês veem o feixe de plasma, e eu queria que vocês prestassem atenção no formato desse feixe, tá? Na outra foto você vê só um feixe comprido, como uma coluna, né? Mas essa foto aqui, eles conseguiram captar o movimento desse feixe de plasma, tá? E você vê que ele tem uma forma espiralada, né? Tem um segmento de onda ali, então quer dizer, ele faz uma espiral. Exatamente naquele formato daquela outra imagem que eu havia mostrado anteriormente aqui no vídeo, vocês se lembram? Essa forma aí é o formato da espiral do campo magnético, e o plasma, como ele acompanha, né, o campo magnético, ele também dá uma espiralada, tá? Então o feixe de plasma ele faz esse formato espiral. Bom, vocês entenderam dessa questão
do plasma no formato espiral, ok? Agora vamos voltar a essa imagem aí para vocês entenderem mais um ponto. Aí nós vemos que onde a gente chama de sol negro, né, que seria o ponto onde surge o plasma, né, nesse pontinho verde na parte de baixo da tela, ele tem uma área de atuação que forma essa esfera meio dourada, esverdeada aí que vocês estão vendo. E vocês veem que essa esfera ultrapassa o fundo da cunha, inclusive por cima do domo magnético gerado no fundo da cunha, onde tem o flip ring, que seria o nosso domo de gelo, né, em cima da Terra. Pois bem, vocês viram então que, na verdade, o plasma, mesmo envolvendo o domo, ele não passa por dentro do domo. Isso acontece porque o plasma ele acompanha o magnetismo gerado nesse domo magnético. Vocês se lembram que, além do domo de gelo, nós temos um outro domo acima dele, né, aqui na Terra, que seria o domo magnético, tá? Então, esse domo magnético, que representa mais ou menos a força que tem acima desse domo magnético na cunha, né? Aí eles chamam o Sol negro de flip point, né? Que é onde tem aí a geração do plasma, né? Então o plasma ele envolve, né, toda a área da cunha, inclusive o próprio campo, o próprio domo magnético no fundo da cunha, né? Sem passar por dentro da cunha, porque ele, na verdade, ele acompanha o formato da cunha, né? Por isso que tem aquela imagem que é um ponto onde interrompe, né, o fluxo do plasma, né? E aqui nessa ilustração nós vemos muito bem o que acontece. Mesmo ele estando atuando em volta do domo magnético, ou do domo de gelo e do domo magnético que nós temos na Terra, ele não entra dentro desse domo, mas ele contorna toda a extensão do domo e surge novamente no centro do domo magnético dessa ilustração, que é representado aqui pela estrela Polaris, né, que fica bem no centro do domo da nossa Terra. Então, esse que é o diferencial que tem do plasma não aparecer para a gente. Ele surge de novo acima do domo e acima do domo de gelo. Por isso, então, que nós podemos dizer e afirmar com certeza que o Sol que nós vemos aqui, na verdade, é esse plasma que não passa por dentro do nosso domo, que a gente não é visível na Terra, tá? Muitas pessoas aí falam que não, o plasma surge e passa pelo polo norte aqui da Terra, né? Só que a gente não pode chegar lá e não pode ver. Na verdade, não é nada disso. Ele contorna o domo e surge de novo bem no centro do domo, onde tem a estrela Polaris. E como ele tem aquele formato espiralado que nós já falamos, né? Ele surge em cima do domo, fazendo um contorno em volta do domo, né, até centralizar no centro dele. E esse contorno espiralado que ele faz em volta do domo, né, que vocês já viram que o plasma tem esse formato espiralado, é isso que é gerado o Sol, né, que nós conhecemos. Então, o Sol é um ponto focal do plasma que espirila, né, faz uma espiral, né, em torno do domo, né, e dá essa visualização que a gente tem aqui da Terra, do Sol. Ok, mas vocês devem perguntar, mas qual é a certeza disso? Bom, eu vou mostrar um vídeo aqui que comprova o que eu estou falando, tá? Primeiro eu tenho que explicar para vocês o que vocês estão vendo na tela. Essa imagem aí, esse círculo aí, né, essa parte com um buraco no meio, isso daí é um eletroímã, tá? É um eletroímã bem possante. Então é um experimento aí de laboratório para vocês entenderem como é que funciona a coisa. No centro desse ímã, né, vocês estão vendo ali um pino, né, uma haste de metal. É dali daquele ponto que vai ser gerado o plasma. O plasma, obviamente, aí nesse teste de laboratório é gerado através de uma corrente elétrica, né, que passa por esse pino de metal. E como esse pino de metal está dentro do orifício no centro desse círculo aí, desse ímã, né, ele vai então acompanhar o plasma que vai ser gerado na ponta desse pino, vai acompanhar o círculo que existe no centro do ímã, tá? Esse experimento serve para quê? Vocês vão ter que imaginar que esse ímã todo é o campo eletromagnético no fundo da cuia daquele experimento do David Lapointe, tá? E esse
buraco no centro do ímã seria então aonde tem o campo magnético em forma de domo, tá? E obviamente o plasma que vai ser gerado desse pino é o plasma que vem lá do Sol Negro, ok? Então eu vou soltar o vídeo, então vocês vão observar o que acontece com o plasma quando sair da ponta desse pino que está centralizado no meio do orifício do ímã. Ok, agora eu vou parar nessa última imagem do vídeo porque é interessante. O que aconteceu? A pessoa que está fazendo o experimento, ela empurrou esse pino de metal um pouco para frente do orifício, tá? E vocês observam aí na imagem que o plasma que estava saindo do pino, ele curvou, ele fez uma curva e foi para a parte externa do orifício, tá? Infelizmente o vídeo não continua após disso, né? Porque após essa parte aí, né? Então por isso que eu frisei essa imagem para vocês entenderem o que acontece. Como o plasma está passando por dentro, né, do orifício, e o orifício representaria o domo magnético e também o nosso domo de gelo, circundado pelo domo magnético que tem em volta do domo de gelo. Então o que acontece? O plasma ele vai, mesmo fora do orifício, acompanhar o formato do orifício. Então por isso que vocês estão vendo essa curva aí do plasma, né? Ele foi para fora na borda do ímã, né? E acompanha o giro dele continua, né, em torno do ímã, acompanhando o formato do orifício. É justamente isso que acontece no domo magnético que tem no experimento do David Lapointe e também no nosso domo de gelo que envolve a Terra, ok? Então mesmo o plasma vindo por baixo, ele acima do domo, ele faz uma curvatura e acompanha o formato do domo. Por isso que esse plasma é o ponto focal que a gente visualiza aqui na Terra como sendo o Sol, ok? Então eu acho que com isso deu para entender muito bem como é que funciona o Sol. Ok, né? A gente já entendeu isso, a gente viu a imagem, né? Que é uma fotografia lá da cuia vista de cima, né? Dessa interrupção que existe no fluxo do plasma. Então a gente já entendeu o que acontece, por que existe o Sol, né? Obviamente que no experimento do David Lapointe a gente não consegue ver essa curvatura do plasma sobre o domo, porque é um experimento de laboratório, mas isso, vocês viram que na prática isso acontece, tá? Agora, como é que eu consigo provar que esse domo magnético que tem no meio da cunha, que representaria o nosso domo de gelo e também o nosso domo magnético, ele realmente existe? Agora eu vou mostrar então para vocês num trecho de um vídeo do David Lapointe que mostra a existência desse domo magnético no fundo da cunha. E o que ele vai fazer? Ele vai fazer um experimento que ele vai impulsionar uma bolinha metálica entre o fundo da cunha, para mostrar para a gente que a bolinha, na hora que ela está no meio desse campo magnético, ela dá um salto sobre ele, né? Obviamente que a bolinha não ia circundar o campo magnético, porque é um material físico, é diferente do plasma, que é uma matéria totalmente diferente. Então ele tem a possibilidade de, ao invés de dar aquele salto que a bolinha vai dar, que vocês vão ver no vídeo daqui a pouco, ele contorna todo o campo magnético. Mas é interessante esse vídeo do David Lapointe porque ele mostra que no centro onde passa o feixe de plasma existe uma possibilidade de algo físico, como uma bolinha, ser impulsionado de uma forma assim, muito rápida, porque existe realmente um campo magnético ali, um domo magnético, né, que não permite que nada fique nele se vire debaixo da bolinha, ou seja, debaixo do flip ring. Eu vou mostrar o vídeo para vocês entenderem melhor o que eu estou falando. Here we see a magnetic sphere being used to reveal the shape of the confinement dome. Bom, essa é a primeira parte do vídeo, tá? É importante também porque aqui ele confirma a existência
do domo magnético no fundo da cunha. Vocês viram aí que quando ele passa esse cilindro de vidro aí com a bolinha de metal, a bolinha sobe, revelando o formato do domo magnético que tem no fundo da cunha, que seria o nosso domo magnético acima do domo de gelo, ok? Agora eu vou continuar com o vídeo para vocês verem então aquele experimento que eu havia comentado, de que se a bolinha estiver abaixo do flip ring, bem no centro desse domo magnético, na verdade ela não vai, né, contornar o domo magnético, mas ela vai dar um salto justamente pelo centro do domo magnético. E eu vou explicar por que isso é importante de a gente saber logo depois desse vídeo. Here we see an example of the ejection forces that exist within the magnetic poles. Then we see that this ejection force can be extremely strong. So just as we see in the plasma experiments in the vacuum chamber, we see that these ejection jets start at the top of the confinement dome and shoot out of the bowl in line with the axis of the bowl. Ok, pessoal, então nós conseguimos entender duas coisas até agora muito importantes. Nós entendemos como é que é o movimento do Sol sobre a nossa Terra, tá? E como que ele é formado, né? Que ele é formado através do plasma que vem lá de baixo, mas ele contorna todo o domo de gelo e o domo magnético que nós temos, tá? E também nós entendemos que se algo físico for colocado no ponto central da Terra, onde teoricamente o Sol negro teria que passar, mas ele contorna todo o domo, né? E surge novamente acima do domo para formar o Sol. Então, se algo fosse colocado no centro da nossa Terra plana, do nosso modelo de Terra plana, nós teríamos então uma subida muito energética, muito rápida, né? Desse objeto, dessa coisa, né? Que for colocada ali para fora do domo, né? Então seria um jeito, né, vamos dizer assim, é mais ou menos um portal, né? Mas não seria bem um portal, porque ele é algo físico e possível de acontecer. Nós teríamos então esse objeto impulsionado pela mesma linha do fluxo de plasma, atingindo então um local específico no centro do nosso domo, onde tem uma abertura. Essa abertura é onde fica a estrela Polaris. Agora, por que isso é importante? Nós já entendemos a questão do Sol, mas por que isso vem a ser importante para a gente entender o formato do modelo da Terra plana? Porque desde muito tempo, talvez aí desde os anos 60, o homem, né, a humanidade vem tentando sair do nosso domo de gelo, da nossa confinação que a gente tem aqui. E já que eles não conseguem arrebentar esse domo de gelo, eles acabam então tentando uma outra forma de sair aí do nosso domo de confinamento, que seria utilizando esse ponto central da Terra para ser impulsionado para cima. Só que para atingir esse ponto central da Terra não é só ir lá numa certa localidade, lá no Polo Norte, né? Que a gente chama aqui de Polo Norte. Na verdade, teria que se entrar dentro da Terra, ou seja, cavar um buraco para chegar num determinado ponto onde essa força que advém ali da região do flip ring mais baixa, né, vai poder impulsionar então esse objeto, né, essa coisa que chegar até essa profundidade em linha reta, ultrapassando então toda a extensão do domo da nossa Terra plana
e chegando então nesse ponto central, onde tem um ponto de escape, um ponto de fuga, que eles poderiam então ultrapassar as águas de cima, ultrapassar o domo de gelo, ultrapassar o domo magnético e então chegar então nas águas primordiais. Ok, mas então que ideia é essa que a humanidade tem de fazer isso, que está acontecendo desde os anos de 1960? A gente já ouviu falar daquela obra do Júlio Verne, da Viagem ao Centro da Terra, né, que é um livro lá do final do século XIX. E por que esse livro foi feito? Porque essa ideia já existia na mente dos controladores de alto nível e dos mestres que comandam o nosso mundo. Eles queriam achar esse ponto central dentro da Terra, né, escavando um buraco, para poder ter então acesso a essa força de impulso que levaria então vamos dizer assim, uma espaçonave de repente, né, no ponto certo, fazendo aí um processo muito mais eficaz, entre aspas, né, do que eles tentarem quebrar o domo através de foguetes. Então, para entender melhor essa ideia, esse plano mirabolante, né, da humanidade, eu vou estar colocando aqui uma sequência de recortes de textos que eu peguei na internet e eu não vou falar nada, eu só vou deixar os textos passando na tela. Se vocês quiserem, vocês dão um pause aí, leem, né, o que está escrito, porque é importante vocês entenderem o que é esse segundo projeto que a humanidade tem de ultrapassar o domo sem quebrar, porque a gente sabe que eles já tentaram quebrar o domo através de explosões de bombas, né, nos anos 60. Aí a gente tem vários projetos que foram desenvolvidos pela NASA junto com o Departamento de Segurança das Forças Armadas dos Estados Unidos, e esses projetos têm aí só para citar um exemplo de um nome que é bastante conhecido, que é a Operação Fishball, tá? Aí a tradução já acabou traduzindo o que é Fishball, é a Operação Aquário, né? Aquário é Fishball. Então essa Operação Fishball, com certeza vocês já devem ter ouvido falar, ela acabou criando outras operações ou suboperações, como a Operação Dominique, que era a mesma coisa praticamente, né? Eles jogavam bombas, é claro que a desculpa aí é outra, né? Vocês podem procurar na Wikipedia para vocês entenderem o que é a desculpa que o sistema dá para esse experimento, mas a gente sabe que na verdade era uma intenção de quebrar o domo de gelo, tá? Eu já expliquei isso também no episódio anterior, só não havia citado o nome da operação, mas a Operação Fishball. Vocês procurem aí para vocês terem mais informação. Então, a partir de agora, eu vou deixar aí uma sequência de imagens, de recortes, né, como eu havia dito, de textos na internet que dizem respeito a outra operação que aconteceu também na mesma época, mas com outro intuito, que era o intuito de atingir uma certa profundidade na Terra, né, escavando lá um buraco, para chegar nesse ponto aí próximo do onde é o flip ring, né, a barreira final da Terra, que a gente trata aí como se fosse o núcleo da Terra, a bola e tal, né? Mas a ideia era o quê? Chegar a uma certa profundidade para que essa força de impulsão fosse atingida, fosse alcançada, né? Para que então o objeto, essa nave que eles estariam colocando no fundo desse buraco, pudesse então cruzar o domo de uma forma mais eficaz. Então vamos ver aí essa sequência de textos que eu peguei na internet para vocês compreenderem o que é esse projeto. Depois eu volto aí para a gente conversar de novo. Mais profundo que o homem conseguiu chegar na Terra. 12.262 metros. Lá encontra-se o buraco mais profundo do mundo, o Poço Kola. No início dos anos 70, a antiga União Soviética queria chegar o mais longe possível na crosta terrestre. O intuito era extrair rochas do período arcaico, ou seja, pedras que estavam aqui na Terra há mais ou menos 2.500 bilhões de anos atrás.
Em 1982, depois de passar anos escavando, eles conseguiram chegar a uma distância de 12 quilômetros. Continuaram seu trabalho por 7 anos e conseguiram escavar mais 262 metros. E pararam por aí, chegando a uma distância de 12.262 metros de profundidade. Os engenheiros e a empresa responsável queriam atingir os 15 quilômetros até 1993, mas foram obrigados a abandonar o projeto. Atualmente, o buraco mais profundo aqui na Terra é um poço de petróleo e gás que possui 12.376 metros, apenas uns 100 metros a mais do que o poço de cola. Então, galera, o lugar mais distante que o homem conseguiu chegar para dentro da nossa Terra foi 12.376 metros. Galera, 12.000 metros. Isso não é nem a metade do caminho. Coitadinho dos controladores de nível superior e dos mestres. Não conseguiram chegar perto da base do Flip Ring para aproveitar o impulso e sair fora do nosso domo. Então, pessoal, nesse episódio de hoje da série Empicói Decodificado, nós aprendemos várias coisas importantes sobre o modelo da Terra plana. Aprendemos aí sobre as pessoas, as personalidades, os físicos, cientistas que estão por trás de toda essa pesquisa envolvendo a questão do plasma e do magnetismo, apoiado em cima da questão do universo, né? E como que isso trouxe para a questão da Terra plana, né? A explicação de todo o funcionamento da mecânica do nosso mundo. Nós aprendemos também como que o plasma se comporta dentro desse modelo, circundando o domo de gelo e o domo magnético existente na Terra, e também aprendemos a formação do Sol, o ponto focal do plasma que circunda o domo de gelo e o domo magnético da nossa Terra. E além de tudo isso, nós também aprendemos que no centro da Terra existe um canal, né, direcionado aí, que causa um empuxo, né? Qualquer coisa colocada dentro da Terra, ou seja, escavando um buraco, chegando mais próximo da base ali do Flip Ring, esse objeto, qualquer coisa que é colocada ali, vai ser impulsionada diretamente em linha vertical e reta, no ângulo de 90 graus, até o ponto máximo mais alto do nosso domo de gelo e do nosso domo magnético, entrando então por um canal, por um portal ali que direciona em cima da estrela Polaris, para poder então sair fora, romper o domo sem quebrar o domo e tentar chegar aí nas águas primordiais. E entendendo esse conceito provado em laboratório, nós também aprendemos que a humanidade, ou seja, os mestres e os controladores de alto nível, estão desde a década de 1960 tentando encontrar um meio de chegar nessa base aí do Flip Ring, né, cavando um buraco para tentar aproveitar esse mecanismo de impulso que poderia levar aí eles para fora do nosso domo, chegando às águas primordiais. Bom, eu sei que o episódio de hoje ficou extremamente grande,
mas eu espero que você tenha chegado até aqui assistindo tudo, porque é muito importante as informações que eu deixei aqui para vocês, tá? Então a gente vai continuar, né, no próximo episódio, ainda tratando sobre uma pequena questão que falta aí sobre o modelo da Terra plana, e depois então a gente vai começar a discutir aí a respeito de todos os eventos que vão acontecer pós-EMPCOI. Ok, pessoal? Obrigado aí por terem assistido e até mais.